Vamos lá, gente, vamos falar sobre os cuidados que a gente precisa ter nessa época do ano. Muita gente viajando, muitas bagagens extraviando. É muito comum, infelizmente, nessa época do ano, aumentar o número de ocorrências de extravio de bagagens. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o advogado Jorge Vargas, que é especialista no direito do consumidor. Doutor Jorge Vargas, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, Márcio. É um prazer estar falando com vocês. Obrigada, prazer é nosso em recebê-lo para trazer um alerta para quem nos acompanha. O que deve fazer uma pessoa que tem uma bagagem extraviada? O consumidor, assim que perceber, né, ao chegar ao seu destino, que a sua bagagem não se encontra no local adequado, ele deve imediatamente se dirigir ao guichê da companhia aérea responsável pelo transporte de sua bagagem e preencher o que a gente chama de RIB, que é o Registro de Irregularidade de Bagagem, que nada mais é do que um formulário fornecido pela própria companhia aérea para que seja formalizada essa comunicação do extravio. E a partir de então, em caso de voos nacionais, a companhia aérea terá 7 dias para efetuar a devolução no endereço indicado pelo consumidor, ou em caso de voos internacionais, o prazo de 21 dias. Não ocorrendo nenhuma dessas hipóteses, o consumidor não conseguindo solucionar essa situação de forma extrajudicial, de forma amigável, assistirá a ele o direito de ação, uma ação de indenização por danos materiais e danos morais, visando o ressarcimento da forma mais ampla possível. Esses, basicamente, serão os instrumentos legais e extrajudiciais que o consumidor terá à sua disposição para resolver esse tipo de situação. E normalmente essas ações tramitam num tempo mais rápido, né? Certamente, certamente. Isso é uma facilitação, é uma vantagem também que assiste ao consumidor. Essas ações, por conta de não ultrapassarem geralmente o valor de 40 salários mínimos, elas serão processadas perante o juizado especial civil. Então, o consumidor não terá que pagar custos judiciais, certamente terá a prestação jurisdicional, seu ressarcimento em tempo mais célere, mais hábil. Agora, doutor Jorge, valem cuidados anteriores à entrega da bagagem? Por exemplo, fazer foto da bagagem, fazer registro do que tem na bagagem, isso pode servir como prova? Isso é importante? Certamente, Márcia, certamente. O consumidor não só poderá, como deverá adotar essas medidas de precaução. Realizar um simples registro fotográfico daqueles pertences que estão sendo despachados. Em relação àqueles bens mais valiosos, realizar a declaração de valor e também buscar sempre guardar o comprovante de despacho. Toda essa documentação será útil para uma futura demanda judicial ou até mesmo para reivindicar uma indenização diretamente com a companhia aérea. O doutor Jorge, queria convidar o senhor para assistir com a gente, o nosso telespectador também, um registro que a gente fez sobre esse episódio de pessoas perdendo bagagem. Vamos ver, por favor? Vamos rodar a produção? De Florianópolis para Vitória, no Espírito Santo, e com escalas em Guarulhos e no Rio de Janeiro. Partida e chegada marcadas para o dia 21 de dezembro. Era esse o itinerário da viagem de fim de ano da Letícia e do Kleberton. Mas o que era para ser um trajeto tranquilo virou mistério quando a bagagem do casal sumiu. Ele chegou na porta do avião, em Floripa, olharam a nossa mala e falaram: a mala de vocês ultrapassa o tamanho permitido e vocês precisam despachar. Só que assim, nós dois já tínhamos viajado com essa mala e ela não ultrapassa o tamanho normal. Daí a gente falou: bom, não tem o que fazer, vamos despachar a mala. E eles garantiram que a mala ia chegar no destino final, mesmo com todas as nossas conexões. Daí, quando chegou em Vitória, não sei o que aconteceu, né? Começou a rodar a esteira, começou a passar a mala, e a nossa nunca chegava. Por um lado, a sorte foi que nenhum bem material de maior valor estava na mala. Por outro, um pesadelo para Letícia, que ficou quase uma semana sem acesso às roupas e itens pessoais. E a maioria das roupas que estavam lá foram roupas que eu comprei, com o dinheiro que eu ganhei trabalhando e tudo. Foi horrível, assim, eu fiquei muito triste. Planejei minha roupa de Natal, minha roupa de Ano Novo, e do nada não tinha mais nada. A gente veio pra Guarapari é litoral, né, é praia. Então eu trouxe todos os meus biquínis, e não tinha nada pra usar. Assim que desembarcaram em Vitória, os dois chegaram a preencher o protocolo da Latam Airlines, a companhia aérea responsável. Porém, nos dias seguintes, o contato foi difícil, sem nenhuma resposta ou prazo para a companhia devolver a mala. Até o pai da Letícia foi procurar os pertences da filha no aeroporto de Guarulhos. Ele encontrou todas essas malas aí perdidas, mas nenhuma era dela. E quem achou a mala da Letícia, depois de 5 dias de angústia,
foi ela mesma. A gente foi até o aeroporto de Vitória e chegando lá, a gente foi lá na sala de extravio de bagagem da Latam. Cheguei, falei oi, olhei pro lado, a minha mala tava lá. Era a primeira, assim. Aí na hora eu fiquei tão emocionada que passou toda a raiva, todo nervoso, que ai, minha mala, graças a Deus. Mas depois, assim, que passou um pouco a emoção, a gente ficou pensando, né? Eles não fizeram nada de encontrar minha mala. Tipo assim, não moveram um palitinho, assim, sabe? No máximo devem ter botado ela num avião e mandaram pra Vitória. A administração do Floripa Airport afirmou que não deve se manifestar sobre o assunto, já que cada companhia tem políticas próprias sobre o gerenciamento de bagagens. Já a Latam se manifestou por nota e afirmou que lamenta o ocorrido. Além disso, informou que possui equipes preparadas para orientar os clientes em situações de perda de bagagem. Apesar do susto e do transtorno, a Letícia agora está mais tranquila, mas mesmo assim deixa o alerta. Mas eu fiquei muito nervosa. Eu não consegui aproveitar nenhum dia, tipo assim, de ficar emburrada só pensando, meu Deus, eu perdi todas as minhas coisas. Na minha mochila, eu só tinha meu computador. Só, não tinha uma calcinha, não tinha nada. E pior que eu sempre levo coisa nessa mochila por, né, poder extraviar. E dessa vez eu falei, não vai extraviar, né? Gente, a Latam, em nota, lamenta o ocorrido. Ah, é muito triste, né, o doutor Jorge? Esse caso, Márcia, é bem interessante porque nos traz à tona mais um alerta que é extremamente necessário, que a simples devolução dos bens materiais, o simples fato da companhia aérea ter conseguido, logrado êxito em localizar a bagagem do consumidor, não exclui, não impede que este busque o ressarcimento pelos danos morais, ou seja, todos os transtornos que foram vivenciados em decorrência daquele período em que o consumidor, em que o viajante ficou sem os seus pertences, né? Porque sempre é um incômodo gigantesco, principalmente quando esse extravio ocorre de forma temporária na viagem de ida ao destino turístico. Né? Acabou com a viagem dela, né? Viu a fala dela ali, não conseguia aproveitar nada, só fiquei pensando que tinha perdido tudo. Quer dizer, viajou, gastou, provavelmente tirou férias, né? Estava com período de férias e ao invés de curtir, ficou sofrendo o que a Latam lamenta pelo ocorrido. Bom, para fechar, queria sua avaliação sobre a questão de cancelamento de voos. Então, Márcio, agora, a partir do dia 1º de janeiro, voltou a entrar em vigor a resolução número 400 da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. E em relação aos cancelamentos e atrasos, essa resolução prevê basicamente o seguinte: se o atraso for superior a 1 hora, a companhia aérea será obrigada a fornecer comunicação, internet e ligações telefônicas ao consumidor. Se esse atraso superar as 2 horas, a companhia terá, além de fornecer a comunicação, também terá que fornecer alimentação, tá? Através de voucher ou até mesmo da entrega de valores suficientes para que o consumidor se alimente naquele período de atraso. Se o atraso superar as 4 horas, aí, além da comunicação, da alimentação, a companhia aérea também terá de fornecer transporte e hospedagem. E também, nesse caso, assistirá ao consumidor a opção de reclamar a realocação em outro voo ou o reembolso integral do valor da passagem. Então, a gente também tem os direitos a correr atrás e tem que ficar atento a tudo isso que está acontecendo e correr atrás porque tá protegido. Tem o Código de Defesa do Consumidor defendendo. Exatamente, exatamente. Além dessas resoluções da ANAC, o consumidor estará amparado pelo CDC, pelo Código de Defesa do Consumidor, poderá buscar ressarcimento pela via judicial. Então, há instrumentos legais, o consumidor não estará desamparado. É importante que sempre busque a orientação de um advogado especialista naquela área para que o pleito seja formulado da melhor forma possível e principalmente da forma mais justa.